O ano é 2025. Em uma sala silenciosa em Brasília, um único documento comercial é assinado. A maior parte do mundo nem percebe, mas essa assinatura está prestes a desencadear uma reação em cadeia que vai redirecionar bilhões de dólares em fluxos de comércio global. Enquanto as manchetes falam sobre tarifas e guerras tecnológicas entre Washington e Pequim, algo muito mais profundo está acontecendo por baixo da superfície. Uma grande reconfiguração econômica está em andamento e ela não está acontecendo no Vale do Silício nem em Xangai. Está acontecendo em São Paulo, ao longo do rio Amazonas e pelos campos agrícolas da América do Sul. Essa não é uma história sobre disrupção, e sim sobre substituição. E o país no centro de tudo isso, o Brasil. Até o fim desta narrativa, você vai entender exatamente como uma nação antes conhecida por café e carnaval está se posicionando silenciosamente para se tornar uma das economias mais estrategicamente importantes do planeta. Por 3 décadas, a economia global funcionou com uma fórmula simples: projetar no Ocidente, fabricar no Oriente e consumir em todos os lugares. A China virou a fábrica do mundo. Navios cargueiros traçavam rotas previsíveis pelo Pacífico. As cadeias de suprimentos eram frágeis, mas se mantinham por serem baratas e eficientes. Até que tudo quebrou. A pandemia expôs a fragilidade. O bloqueio do canal de Suez revelou os gargalos. O aumento dos custos trabalhistas na China eliminou a vantagem competitiva. As tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China introduziram incertezas em cada previsão trimestral. De repente, todo o CEO responsável por uma cadeia de suprimentos global se viu diante da mesma pergunta existencial: para onde vamos agora? Não se trata apenas de mover fábricas. Estamos falando de trilhões de dólares em comércio anual, da infraestrutura física que alimenta bilhões de pessoas e dos recursos estratégicos minerais, energia, alimentos que definem quais nações terão poder no século XXI. O que está em jogo é a própria arquitetura do sistema global. Uma sequência de crises transformou o Brasil de um ator regional em um nó essencial da nova economia mundial. Esse fenómeno pode ser chamado de Efeito Brasil, um movimento de empresas, capitais e commodities fluindo em direção à América do Sul. Há vencedores e perdedores nesse processo e, mais adiante, veremos qual país que não é o Brasil acaba sendo o maior beneficiado de todos. Vamos começar entendendo o que está empurrando as empresas para fora de suas bases tradicionais de manufatura. Durante décadas, a China ofereceu uma combinação imbatível: baixos custos trabalhistas, infraestrutura desenvolvida e um enorme mercado interno. Mas essa equação mudou. Os custos de mão de obra na China aumentaram mais de 400% desde o ano 2000. Hoje, o salário médio de um operário nas cidades costeiras chinesas já rivaliza com o de alguns mercados europeus. Ao mesmo tempo, as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses iniciadas em uma administração e ampliadas em outra aumentaram em 25% ou mais o custo de importações em setores como aço, eletrônicos e maquinário. Essas não são mudanças temporárias, são uma ruptura estrutural. Mas o verdadeiro acelerador não é econômico, é geopolítico. A questão de Taiwan, as tensões no Mar do Sul da China e o desacoplamento tecnológico introduziram um novo fator no cálculo de qualquer empresa: o risco político. Quando uma companhia de semicondutores investe 20 bilhões de dólares em uma nova fábrica, ela não está mais apenas otimizando custos, está se protegendo contra sanções, conflitos ou intervenções governamentais. Isso não é inédito. Nos anos 1970, o boom industrial japonês provocou uma resposta estratégica dos Estados Unidos e uma mudança para o Sudeste Asiático. Nos anos 1990, o NAFTA reorganizou a manufatura norte-americana em torno do México. Cada realinhamento foi impulsionado por custos crescentes e eventos políticos mutáveis. Estamos vivendo outro, só que agora, em escala muito maior e com uma velocidade muito mais intensa. Então surge a pergunta: para onde as empresas vão? Vietnã e Índia absorveram parte do movimento, mas não têm escala nem recursos para substituir totalmente a China. O México se beneficia da proximidade com os Estados Unidos, mas depende de energia e matérias-primas importadas. E é aí que entra o Brasil. O Brasil tem algo que nenhuma outra economia emergente possui: independência total de recursos.
É o terceiro maior produtor agrícola do mundo, exportando de tudo de soja à carne bovina. Mais de 80% de sua eletricidade vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas, o que o torna um dos sistemas energéticos mais limpos do planeta. Está entre os 10 maiores produtores de petróleo, é líder em exportação de minério de ferro e possui reservas importantes de lítio, nióbio e terras raras minerais essenciais para baterias e eletrônicos avançados. Essa base de recursos sustenta uma forte capacidade industrial. O Brasil já tem uma indústria automobilística madura, é o sétimo maior produtor de carros do mundo. Possui uma indústria aeroespacial consolidada, liderada pela Embraer, e seu setor de tecnologia agrícola é referência mundial, exportando métodos de cultivo tropical para a África e o Sudeste Asiático. Além disso, há uma vantagem estratégica muitas vezes ignorada: a logística. O Brasil tem acesso direto ao Atlântico, encurtando os tempos de envio para a América do Norte e Europa, em comparação com as rotas asiáticas. A ampliação recente do Canal do Panamá permite o trânsito de navios maiores, reduzindo custos ainda mais. E sua participação no BRICS, bloco econômico que agora inclui países como Egito e Emirados Árabes Unidos, cria rotas comerciais alternativas e mecanismos financeiros que reduzem a dependência das estruturas dominadas pelo Ocidente. Os dados confirmam essa virada. Entre 2020 e 2024, o investimento estrangeiro direto na indústria de manufatura brasileira cresceu mais de 60%. Empresas como Volkswagen, Ford e BYD anunciaram expansões bilionárias em suas operações locais. As exportações agrícolas atingiram recordes e a própria China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, o que criou o paradoxo de o país asiático comprar do Brasil o que antes produzia internamente. Parece simples. Empresas saem da Ásia, vão para o Brasil e encontram menos risco político e abundância de recursos. Mas essa mudança geográfica gerou consequências inesperadas que estão remodelando o equilíbrio de poder global. Os perdedores não se resumem à China, Vietnã e Bangladesh, que tentaram se posicionar como a próxima China, estão percebendo que competem em um jogo em que o Brasil tem cartas que eles nunca terão. O Vietnã monta eletrónicos, mas não consegue alimentar sua própria população nem gerar energia sem importar. Bangladesh tem indústria têxtil, mas carece de infraestrutura para a indústria pesada. Já o Brasil dá um salto apoiado em seus recursos naturais. As economias europeias enfrentam outro desafio: a dependência energética. Quando o Brasil consegue produzir matérias-primas e produtos acabados com energia limpa e barata, fabricantes europeus, especialmente na Alemanha, perdem vantagem competitiva. Mesmo nas Américas, há perdedores. Os Estados Unidos, apesar da sua força tecnológica, encaram a realidade de que seu rival hemisférico se tornou economicamente indispensável. Cada tonelada de soja que a China compra do Brasil em vez do meio-oeste americano, cada carro montado em São Paulo em vez de Detroit, representa um pequeno deslocamento de poder, e esses deslocamentos se acumulam. Os mercados de commodities também se tornam mais voláteis. À medida que o Brasil consolida o controle sobre exportações agrícolas e minerais, os preços flutuam mais. Países dependentes de importação de alimentos, especialmente no Oriente Médio e Norte da África, ficam mais vulneráveis a rupturas de fornecimento e mais inclinados a se alinhar politicamente com quem controla esses fluxos. Mas o maior beneficiado desse processo não é o Brasil, é a Argentina. O país possui vasto potencial agrícola e grandes reservas de lítio na região do Triângulo do Lítio, compartilhada com Chile e Bolívia. Durante décadas, instabilidade política e má gestão econômica impediram a Argentina de aproveitar esses recursos. Mas a ascensão do Brasil muda tudo. Com a expansão da infraestrutura brasileira, ferrovias, portos, redes de energia, a Argentina passa a ter acesso a esses sistemas. O investimento brasileiro cruza fronteiras. Cadeias produtivas que terminam em portos brasileiros começam em fazendas e minas argentinas. Na prática, a Argentina aproveita o desenvolvimento do Brasil, contribuindo com sua base de recursos para formar um bloco econômico regional. As exportações argentinas para o Brasil cresceram mais de 40% entre 2020 e 2024. Projetos conjuntos em energia renovável e transporte estão se multiplicando.
E, conforme a Argentina se estabiliza politicamente, torna-se uma parceira mais confiável em uma esfera económica sul-americana cada vez mais autónoma em relação à influência norte-americana e europeia. Os efeitos positivos se estendem além da América do Sul. Países africanos ricos em minerais, mas sem capacidade de processamento, encontram novas oportunidades de parceria com o Brasil por meio do BRICS. Exportadores africanos podem agora trabalhar com empresas brasileiras especializadas em extração e refino, criando relações comerciais sul-sul que fogem das rotas tradicionais. Exportadores de energia do Oriente Médio também estão se adaptando. À medida que o Brasil reduz suas importações de petróleo com o avanço dos biocombustíveis e das reservas do pré-sal, os países do Golfo investem em energia renovável e tecnologia agrícola brasileira, diversificando suas economias e garantindo segurança alimentar. Mas a consequência mais profunda é estrutural. Por 70 anos, a economia mundial foi organizada em torno das instituições lideradas pelos Estados Unidos, o dólar como moeda de reserva, Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial como credores globais e garantias de segurança que tornavam o comércio previsível. O efeito Brasil acelera a criação de uma nova arquitetura. Quando o Brasil comercia com a China em yuan ou reais, quando os países do BRICS criam seu próprio banco de desenvolvimento, quando as cadeias produtivas passam a ser regionais, em vez de transoceânicas, o peso das instituições ocidentais diminui. Não é o fim da globalização, é a fragmentação dela.